Olá pessoal, boa noite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à Live D20, onde aos domingos a gente conversa aí sobre exercício e diabetes. Meu nome é Roberto Doro, eu sou profissional de educação física, especialista na prescrição do exercício no diabetes e antes de tudo isso, eu também sou uma pessoa que tem aí diabetes tipo 1 desde aí de quando criança, quando eu fui diagnosticado lá com 8 anos de idade. Então essas lives elas existem justamente para a gente conversar um pouco sobre exercício e diabetes, conversar a respeito da minha experiência como portador de diabetes tipo 1 há um longo tempo, né, que eu vivi aí vi muitas mudanças em relação ao tratamento de quem tem diabetes, da melhora, né, desse período, com sempre chegando novos recursos, principalmente relacionados aí à monitorização da glicemia e também do próprio conhecimento, né, que eu fui adquirindo aí através dos anos, me tornando aí um profissional de educação física e me especializando na prescrição e no acompanhamento do exercício para quem tem diabetes. Na live D20 de hoje, eu trouxe, né, um assunto para a gente poder conversar um pouquinho. Inclusive, se você tiver alguma pergunta ou queira participar, é só mandar solicitar aí que eu te chamo e a gente conversa aqui ao vivo, que eu acho que essa é a ideia da live D20, a gente conversar um pouco sobre exercício e diabetes, e aí no fim todos aprendem, inclusive eu. E o detalhe é, hoje, né, a gente tem aí uma gama de medicamentos, né, para o tratamento do diabetes tipo 2, vários antidiabéticos orais, com diferentes sítios de ação, quer dizer, antidiabéticos orais ali que vão fazer o pâncreas produzir uma quantidade maior de insulina, antidiabéticos orais que vão fazer com que o fígado produza menos glicose, antidiabéticos orais que vão fazer com que o músculo fique mais sensível à ação da insulina, antidiabéticos orais que vão ser glicose dependentes, então a partir do momento que o indivíduo com diabetes se alimenta, eles vão estimular ali o pâncreas a produzir um pouco mais de insulina, ou mesmo aumentar a vida, né, do GLP-1, que é justamente o elemento aí que vai fazer o pâncreas produzir mais insulina, então inibindo ali a enzima DPP-4, ou ainda inibindo a reabsorção de glicose e também de sódio pelos nossos rins. Então, a gente tem aí uma série de medicamentos, né, no mercado. As insulinas, né, passaram a ser aí análogos de insulina humana. Então, nós temos aí insulinas de curta duração, que são as insulinas rápidas, as insulinas ultra rápidas, as insulinas de longa duração ou de muito longa duração. Então nós temos aí vários tipos de insulina e a combinação dessas insulinas também. Para o monitoramento, não é, da glicemia, nós temos aí os glicosímetros, vários tipos de glicosímetros, uns com um pouco mais de recurso, outros com um pouco menos. E também nós temos os sensores de glicemia, né? Então, quer dizer, o sensor ele mede ali praticamente em tempo real como a glicemia tá, né? Como é que está se comportando, se ela está subindo rápido, está descendo rápido, né? Está mantendo mais ou menos um padrão. Normalmente é exposto através de gráficos, aonde também te informa aí o tempo que o portador de diabetes esteve aí dentro do que a gente chama de tempo no alvo, que são glicemias que representem, né, fisiologicamente, aí não representem hiperglicemia, quer dizer, glicemia acima de 180 mg por decilitro, ou mesmo aí hipoglicemia, glicemias abaixo de 70 mg por decilitro. Então, se quem tem diabetes consegue se manter, né, pelo menos 70% dentro desse padrão de glicemia, não fazendo nenhum episódio de hipoglicemia ou de hiperglicemia, ele acaba, sim, refletindo em um bom tratamento do diabetes. Agora, eu faço parte aí de vários grupos, né, onde tem ali portadores de diabetes, né, tipo 1, tipo 2, pessoas que praticam exercício, outras não praticam, mas o que eu percebo acontecer, né? Hoje as redes sociais elas estão muito acessíveis para a gente mostrar aí o que nós estamos fazendo no nosso dia a dia. E o que a gente vê muitas vezes acontecer? Pessoas postando, né,
utilizando ali os modelos mais recentes, aí, por exemplo, de bomba de infusão de insulina, os glicosímetros com mais recursos, sempre mostrando ali glicemias muito boas, né, para o tratamento do diabetes. E isso eu tenho percebido que ele traz um certo desconforto para alguns portadores de diabetes. E isso se reflete nesses grupos que eu participo. Então as pessoas começam a comentar. Falar, a pessoa fica lá mostrando que está usando lá um sensor. Por exemplo, hoje a gente tem aí o Libre, que é um dos recursos, né? Que ele é um sensor flash, então ele mostra em tempo real ali, se está tendo variação na glicemia, como é que está funcionando, quanto tempo você está dentro do alvo. E esse é um tipo de tratamento que ele necessita, sim, de um investimento maior para a pessoa utilizar esse tipo de recurso. Então, muitas vezes, o que eu vejo acontecer? Para algumas pessoas, esses que não têm, né, acesso a esses tipos de recursos, os recursos mais apurados para o tratamento do diabetes, muitas vezes ele acaba se sentindo inferiorizado. Só que a pergunta que eu faço só vai ter um bom controle do diabetes aquele indivíduo que tem acesso ao que a gente tem de mais novo no mercado? Uma coisa eu posso dizer para vocês: não. E por que isso não é possível? Não é exatamente o melhor recurso que vai fazer o indivíduo ter o melhor tratamento do diabetes. Porque o tratamento do diabetes ele é composto por 3 pilares, não é? E mais um que engloba todos esses 3 pilares. Então a gente tem aí o tratamento medicamentoso, o controle alimentar e também o exercício físico como parte do tratamento. E qual é esse último item que engloba todos esses? É exatamente a educação em diabetes. E o que é a educação em diabetes? É você entender que você tendo diabetes, você precisa sim ser atento com a sua saúde, você precisa monitorar a sua glicemia, seja com um monitor de glicemia mais simples, ou seja com um cheio de recursos, não importa, mas isso é necessário sim ser feito. Você, como portador de diabetes, entender o tipo de tratamento que você vem fazendo. Quer dizer, o que eu uso? Eu uso insulina regular, tá? Insulina regular, assim que você aplicar, ela vai começar a fazer efeito? Ela começa a fazer efeito depois de quanto tempo? Depois de quanto tempo que você aplicou que vai ter um pico de ação daquela insulina? Quanto tempo ela vai demorar para sair do seu organismo? Isso é importante. Ou qualquer medicamento que você utilize aí se você é portador de diabetes tipo 2. Então, qual medicamento você usa? O que é entregue na rede pública? E por isso ele não é bom? Muito pelo contrário, ele vai fazer a função dele. O importante é que você compreenda como esse medicamento vai agir, ou como a insulina que você vem utilizando ela vai agir. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho bastante contato com pessoas que têm diabetes, e eu já vi pessoas que tratam o diabetes tipo 1, com insulina NPH, que é um tipo de insulina intermediária. Ela faz tanto a função de insulina basal, como também ela tem uns picos de ação, então ela age mais ou menos como uma insulina rápida, depois de um período que ela foi aplicada. E muitas vezes eu mesmo usei esse tipo de recurso como parte do meu tratamento há anos atrás, fazendo várias aplicações de NPH. E por isso eu não tinha um bom controle do diabetes? Muito pelo contrário, eu sempre tive um bom controle do diabetes. Porque o detalhe é você ficar atento a conhecer o que você está usando. Então você sabe em que momento você está aplicando, em que momento vai fazer um efeito máximo, monitorar isso, porque hoje a gente tem recurso. Eu fui diagnosticado numa época que a gente não tinha recurso para monitorar. Não tinha recurso para você fazer um monitoramento da glicemia como hoje a gente tem. Mas você tendo conhecimento e sabendo explorar ao máximo as ferramentas que você tem, você pode sim ter um ótimo controle do diabetes. Então não quer dizer que para você ter um bom controle do diabetes, você precisa ter o que é de melhor no mercado. Claro que para cada produto novo que se chega no mercado, seja insulina, seja antidiabético oral, que hoje o que a gente tem aí dos antidiabéticos orais, eu falei dos sítios de ação deles, mas hoje é muito comum você ter, por exemplo, inibidor de DPP-4 junto com o inibidor da SGLT2. Então, é um medicamento mais caro? Sem dúvida alguma. Mas aonde ele ajuda o portador de diabetes? Em um único comprimido, você tem os 2 medicamentos.
Segundo, ajuda, facilita para a pessoa que está fazendo o tratamento. Em vez dele tomar um medicamento agora, outro em outro período, ele toma um único comprimido. Quer dizer, isso traz conforto para a pessoa. A mesma situação, por exemplo, o indivíduo usar o sistema de infusão contínua, né, que hoje é o que a gente tem, em teoria, em termos de recurso, em termos de controle, o que a gente tem de melhor no mercado, a bomba de infusão. Agora, porque o indivíduo não tem acesso à bomba de infusão, ele não vai ter um bom controle do diabetes? Porque eu conheço, sim, pessoas que usam bomba de infusão e nem por isso tem aí um bom controle do diabetes. Vive hiperglicêmico, aí fica fazendo um monte de correção, daqui a pouco fica hipoglicêmico. Então, qual é o problema disso? Não adianta você ter um recurso ótimo na sua mão se você não sabe utilizá-lo. Então, o mais importante é você saber o medicamento que você utiliza e como explorar o máximo o recurso que você tem. Seja aí medindo a glicemia mais vezes, saber em que momento você vai medir e por que você está fazendo a medição da glicemia. Porque muitas vezes eu vejo dois motivos que geralmente levam os indivíduos com diabetes, de uma maneira geral, a demonstrarem aí não ter um bom controle no diabetes. Um é exatamente medir a glicemia muitas vezes só quando acorda. Então, mesmo quem não tem diabetes, a glicemia ela fica aumentando e diminuindo, isso é normal no nosso corpo, né? O sistema nervoso controla isso aí. Agora, quem tem diabetes consegue controlar para aumentar a glicemia, quer dizer, libera o glucagon lá que vai fazer o fígado liberar a glicose. Agora, a questão relacionada a diminuir a glicemia, que é liberar a insulina, quer dizer, é aí que está o problema. Ou tem resistência à ação da insulina, ou o que produz insulina não é o suficiente, ou então tem diabetes tipo 1 lá que não produz insulina, se produz uma quantidade muito pequena que pouca diferença vai fazer. Então, nessa situação, você tem que obrigatoriamente monitorar mais vezes. Isso é sem dúvida alguma. Patrícia está colocando aqui que depende muito da nossa disciplina. Realmente é verdade, Patrícia. Você precisa, por isso que eu falo que a educação em diabetes é o que vai determinar se você vai ter um bom controle ou não. Independente se você trata somente com metformina ou se você está tratando com vários outros medicamentos. Claro que uma coisa tem que ficar muito clara aqui. A história natural do diabetes qual é? Do diabetes tipo 2. O indivíduo começa com, geralmente tratando lá com metformina, que esse medicamento ele é entregue sim na rede pública. Só que muitas vezes ele trata o diabetes de que maneira? Toma lá metformina, não faz medição da glicemia, não controla o que come, não faz exercício. Então a história natural do diabetes qual é? Ele cada vez agravar mais, ficar mais tempo hiperglicêmico. E o que vai acontecer? Durante um período de tempo, mesmo o corpo tentando se esforçar ao máximo para produzir insulina, ele não vai conseguir produzir a insulina total que é necessária. Além disso, ainda vai ter uma diminuição na quantidade de insulina. Cada vez vai produzir menos, ou vai ter menos ação. E, consequentemente, vai agravando o diabetes, quer dizer, o tempo que esse indivíduo vai ficar com hiperglicemia. E, consequentemente, isso traz aí vários agravos, inicialmente aí, por questões microvasculares, né? É o primeiro problema que a gente tem, depois, claro, problemas aí neurológicos também e assim por diante. Então, a questão é, o indivíduo fazendo o monitoramento, controlando, a partir do momento que foi diagnosticado, entendendo o medicamento, controlando a alimentação e fazendo exercício, vai demorar muito tempo para precisar ficar mexendo nas dosagens do medicamento. Inclusive teve um aluno meu que esses dias aí em uma das lives ele colocou lá que a aluna dele foi diagnosticada, não tem muito tempo, com diabetes tipo 2, começou a treinar com ele, então ele está orientando ela ali com relação ao exercício, ela está controlando a alimentação dela, está tomando o medicamento direitinho, e quando ela passou no médico, sabe o que o médico falou para ela? Falou, ó, aumenta os dias que você está fazendo de treino, aumenta a quantidade de exercício que você está fazendo. Porque se você, nesse período de tempo que você veio aqui, se você não estivesse fazendo exercício, eu já ia aumentar o medicamento. Agora, por você estar fazendo exercício, estar controlando a sua alimentação, a gente vai deixar do jeito que está. Inclusive, aumenta aí o exercício. Então, olha que situação positiva para essa pessoa. Quer dizer, essa é uma pessoa que já
tomou consciência da necessidade do controle e, consequentemente, ela vai ter sim, vai manter aí a qualidade de vida que ela tem, sem deixar que haja aí agravos futuros por conta de um mau controle do diabetes. Então, a situação é, a questão de, claro que a gente gosta de mostrar para as pessoas, não é? Que eu falei da internet, o pessoal fica postando as coisas. A gente gosta de mostrar quando a gente tem bons resultados. Outro dia, em um dos grupos que eu faço parte, aí foi até engraçado, porque o pessoal estava reclamando que tinha acordado de manhã com a glicemia que não estava muito controlada, isso, aquilo, e aquele dia eu não acordei bem, acordei com 235 de glicemia. E aí o que eu fiz? Eu postei lá, falei, vocês estão reclamando aí, ó, aqui também está 235. E aí o que o pessoal respondeu para mim? Nossa, professor, você com glicemia alta, com hiperglicemia? Ué, qual que é a diferença? Eu tenho diabetes tanto quanto vocês. Então, quem tem diabetes está exposto sempre às mesmas situações. O que acontece é como a gente enxerga essa situação. Quer dizer, conhecendo o tipo de tratamento que eu faço, eu fui fazendo a compensação e depois, dentro de um curto período, eu já consegui trazer a glicemia para baixo de 180. Inclusive, a última que eu postei lá para eles, falei, já está 170. Tá ótimo, você entendendo o recurso que você tem para tratar e quais as atitudes que você tem que ter como portador de diabetes, você vai viver muito bem. Não quer dizer que você não vá fazer hipoglicemia ou que você não vá ter hiperglicemia. Nós temos um problema metabólico, não tem jeito. Mesmo que você controle a sua alimentação, que você faça exercício, que você aplique a insulina, ou tome aí o antidiabético oral, existem alguns momentos que a gente tem problemas relacionados à nossa vida pessoal. Então, situações onde vários hormônios contrarreguladores vão cair na circulação. E aí o que acontece? Por mais que você meça a glicemia, use o medicamento, controle o que está comendo, faça exercício, ainda assim você vai passar por um período de hiperglicemia. Isso é previsível, mas como você, tendo conhecimento de como você precisa tratar, fica muito mais fácil de corrigir essa situação. Né? A Patrícia está colocando aqui que ela tem aluno aí com hipertensão arterial, que faz uso, né, de beta-bloqueador e precisa aí precisa usar esse tipo de medicação, porque só toma medicação quando lembra. Então, quer dizer, aí as pessoas falam assim, quem é hipertenso tem maior risco de ter AVC, tem maior risco de ter infarto agudo do miocárdio. Sem dúvida, porque é uma pessoa que tem hipertensão arterial, só que trata de vez em quando. Então não adianta, não tem como ter um bom controle da alteração metabólica. E, consequentemente, aumenta aí os riscos. Porque muitas vezes a pessoa fala assim, o diabetes mata. O diabetes não mata. Se você tiver educação em diabetes, se você conhecer o medicamento, usar o medicamento, aí fazer exercício e controlar a alimentação, não vai matar. O que vai matar? O diabetes descompensado, ele agride seu organismo. Parte microvascular, parte macrovascular, mexe com o metabolismo das gorduras, acaba dificultando aí, aumenta aí a perda de minerais, por exemplo, né, de eletrólitos e, consequentemente, agrava aí a sua saúde e pode te levar ao óbito. E aumenta o risco também de você ter infarto agudo do miocárdio, ter AVC, ter derrame. E aí qual é o grande problema? Vai morrer mais cedo. E aí vai falar que é por causa do diabetes? Não, não foi por causa do diabetes, foi por conta de não ter tratado do diabetes do jeito que tinha que ser tratado, como é o caso aí da pessoa com a hipertensão. E a Patrícia está colocando aqui que pode ter acesso aí ao sistema mais moderno, mas se não tem disciplina não adianta nada. É isso aí mesmo. Não tem muito o que a gente fazer em relação a isso. Quer dizer, a ideia é você ter acesso ao medicamento. Acesso ao medicamento a gente tem, seja pelo Sistema Único de Saúde, pela rede pública, ou vai lá e compra o medicamento. Acesso tem, mas se você não souber como esse medicamento vai agir no seu corpo, como ele vai te ajudar, você entender isso, porque são doenças crônicas, tanto a hipertensão como o diabetes. Então, são situações que sim, a gente tem que entender isso, quer dizer, a educação é o principal, entender o que você tem que fazer, em que determinado momento, o que está acontecendo e como você vai agir nesse momento. Né? Você está colocando aqui que, deixa eu ver que a Estela fez um comentário aqui, que colocar um lembrete aí para a pessoa poder na geladeira lá para lembrar do medicamento aí. A Patrícia está colocando aqui que na verdade o pessoal não gosta de tomar
né, por causa dos efeitos colaterais, mas se também não gostar de exercício, também ferrou. É verdade, o detalhe é assim, nós temos que entender que as doenças crônicas não transmissíveis, elas se instalam na gente e você vai ter que aprender a conviver com isso. Quer dizer, a maneira com que você vai conduzir a sua vida em relação à doença, porque existem sim pessoas que têm aquele momento de negação, né? Não, eu não tenho, eu não vou tratar, eu sempre, sabe, levei minha vida assim, eu não vou mudar agora. Existe um momento, mas tem que ter um momento que a pessoa volte para situação de consciência, porque não adianta ficar nessa situação, se manter, né, dentro de uma situação que você se nega a tratar, consequentemente você acelera aí o percurso para passar mal, né? Não tem outro jeito. Infelizmente é assim que vai funcionar. Então, o detalhe é, uma coisa que eu percebo, né, as pessoas postam normalmente as glicemias, tiram foto lá do sensor, tiram foto do sensor, né, ou da bomba, ou do Libre, ou tiram foto dos glicosímetros, normalmente quando a glicemia tá boa, ninguém fica pondo lá a glicemia de 200 e alguma coisa, 300 e alguma coisa, né, o pessoal não faz isso. Então causa essa falsa impressão de que o melhor recurso que a gente tem para o tratamento, ele vai te trazer um bom controle para o diabetes. Os recursos com mais alta tecnologia que a gente tem hoje, eles ajudam muito. Por exemplo, a gente tem uma bomba agora no mercado, uma bomba, de infusão contínua, que ela, percebendo a variação na sua glicemia, ela já desliga. Quer dizer, tá com indicação de que está caindo a glicemia, ela mesmo para de mandar insulina. Isso é algo muito bom. Já, né, não tem no Brasil ainda, mas já tem no mercado americano, hein? Estão em testes lá, uma insulina, uma bomba de infusão de insulina, que ela controla a glicemia semelhante ao que o nosso sistema nervoso faz. Né? Ele é um sistema de looping, então ele tanto libera insulina como libera também glucagon. Então, quer dizer, dessa maneira se consegue aí um controle melhor do diabetes. São recursos tecnológicos que a gente tem que não resta dúvida, vão sim ajudar. Mas uma coisa que eu acho que tem que ficar muito claro é que não adianta você ter, por exemplo, uma Ferrari se você não sabe dirigir um carro esportivo, não é verdade? Então o detalhe não adianta ter o melhor recurso que a gente tem se a gente não sabe explorar aquela tecnologia, não entende como ela vai ajudar. Porque um dos detalhes, por exemplo, que muitas pessoas, né, esses dias aí nesses grupos também de portadores de diabetes, aí eu tinha posto foto do meu glicosímetro junto com a bomba de infusão, né? Ainda a pessoa colocou, é bom, a bomba de infusão, eu quero uma, tal. Então assim, foi o que eu falei para a pessoa, eu falei, tudo são vantagens e desvantagens. Quer dizer, a bomba ela te ajuda a não ficar hiperglicêmico e não ficar hipoglicêmico? Sim, porque ela tem sinalização. Então, em algum momento ela começa a vibrar, depois ela dispara um alarme avisando que a glicemia está alta ou ela está baixa. Isso é bom? É bom, mas e durante a madrugada, por exemplo, você, de repente a sua glicemia ficou variando, e aí você não consegue dormir porque a bomba fica pitando toda hora. E é assim, se eu não durmo, no meu caso a Estela também não dorme. Né? E a gente sabe de crianças, né, que têm diabetes tipo 1, muitas vezes a mãe fica desesperada, lá, a mãe e o pai, quer dizer, ninguém dorme. A criança não dorme porque fica pitando toda hora, fica acordando toda hora, e os pais também não dormem. Quer dizer, isso aí ninguém fala, né? Quer dizer, usar bomba, nossa, usar bomba é ótimo. Sem dúvida alguma eu uso bomba. Não tenho a melhor bomba que a gente tem no mercado, mas eu tenho uma que supre sim todas as necessidades que eu tenho. Porque eu sei explorar ao máximo os recursos que ela me fornece. Então isso é o mais importante. Glicosímetro, nós temos aí glicosímetros hoje no mercado, que eles mostram o tempo que você ficou dentro do alvo. O tempo que você ficou acima de 70 e abaixo de 180. Meu, isso é bacana. É muito bom. O meu glicosímetro tem isso? Não tem. Meu glicosímetro é da rede pública. Meu glicosímetro é o que é dado no SUS. E eu uso esse glicosímetro e tenho um controle muito bom do diabetes. Então o detalhe não é o recurso que você tem. Sem dúvida alguma, recursos mais de ponta trazem um conforto maior para o indivíduo, ou faz ele fritar menos o cérebro, né? Porque, por exemplo, se ele já te dá quanto tempo você ficou no alvo, você não precisa ficar através das glicemias ali, fazendo o cálculo mais ou menos do tempo que você está ficando no alvo. Então, é algo que ajuda bastante
né, assim, né, com termos da tecnologia. Mas não quer dizer que se você tem um glicosímetro que te mostra lá o tempo que você está ficando no alvo, ele é melhor do que o outro, porque a base é igual. Os dois vão medir a concentração de glicose no sangue em 5 segundos, com aproximadamente aí 1 microlitro de sangue. Então, o básico dele é igual, não vai ter diferença. É a maneira como você vai lidar com aquela situação, como você vai lidar com aquele resultado. Então, acho que a ideia é exatamente essa, né, da gente não ficar se importando, né, com essas situações, porque tem muita gente aí postando. Eu mesmo, né, eu posto bastante, mas é mais por conta de mostrar para vocês o resultado aí que o exercício físico normalmente traz no tratamento de quem tem diabetes. E como eu falei para vocês, eu já fui diagnosticado há muitos anos, não se tinha aí quase recurso para tratar o diabetes nessa época. Para tratar, que eu falo, é de monitorar, né, de fazer um monitoramento, porque a insulina ela foi criada aí em 1921, quer dizer, agora o ano que vem vai fazer aí 100 anos, né, de descoberta e de entrada no mercado aí da insulina. Então, algo extremamente maravilhoso, porque na época existiam insulinas aí que eram feitas com pâncreas bovino ou com pâncreas, né, suíno, não é? Depois de um período chegou lá feita com pâncreas suíno, e hoje a gente tem os análogos de insulina humana, que não vão trazer a resistência da insulina, mesmo no portador de diabetes tipo 1, que era algo que eu vivi isso aí também. Então, mesmo aplicando insulina, tinha horas que ficava hiperglicêmico, daqui a pouco fazia hipoglicemia por conta dessa relação. Mas hoje, com os análogos de insulina humana, não importa se o indivíduo usa insulina NPH, ou usa insulina R, usa insulina ultra rápida, que a gente tem aí pelo menos umas 4 aí no mercado, né? Inclusive tem um modelo novo aí, uma nova que chega no mercado, que é a Fiasp, que geralmente nas crianças tem trazido um resultado bacana, porque ela começa a fazer efeito mais rápido do que as outras que a gente tinha aí no mercado, né? As outras rápidas que a gente tinha no mercado. Então, ao invés de esperar 15 minutos lá, mais ou menos de 5 a no máximo 10 minutos, ela já está fazendo efeito. Isso é algo bom. Não é? Então, são benefícios, mas não quer dizer que quem está usando, por exemplo, Fiasp, como insulina ultra rápida, vai ter um controle muito melhor de quem usa a Novo Rapid, por exemplo. É uma questão de você entender a insulina que você está usando. A quantidade que você está aplicando, ela está de acordo? Porque existem aí outros cálculos que vão nortear o uso das insulinas, por exemplo. Então, não adianta nada. Você, não, eu como e depois eu aplico a insulina ultra rápida. Você vai ficar hiperglicêmico durante um período, porque as insulinas ultra rápidas que a gente tem no mercado, geralmente elas vão demorar em torno de 15 minutos para começar a fazer efeito. Então, o que é recomendado? Que você veja mais ou menos quanto carboidrato você vai consumir na refeição, 15 minutos antes aplica a insulina e espera um pouco. Só que muitas vezes no nosso dia a dia, falando aí como portador de diabetes, a gente muitas vezes está fora de casa. Você vai almoçar, você não sabe direito que horário você vai almoçar, e você vai almoçar num restaurante. Aí o que você faz? Sabe mais ou menos quanto você vai consumir de carboidrato? Aplica lá a insulina. Comeu um pouco a mais? Aplica um pouco mais depois. Vai ficar um período um pouco hiperglicêmico? Vai. Isso faz parte. Ou muitas vezes você está com muita fome. Aí você aplica a insulina e não está com paciência suficiente de esperar 15 minutos. Isso acontece, a gente vive isso. Só que você precisa entender isso. Falando, não, eu estou ficando hiperglicêmico, não é porque o meu tratamento não está bom, é que eu não consegui seguir as recomendações de acordo com o tipo de insulina que eu estou usando, ou de acordo com o tipo de medicamento que eu estou usando. Né? A Patrícia está colocando que ela vai sim aí para uma live aí com a Estela, aí, que é a esposa de quem tem diabetes. Vai ter bastante história, viu, Patrícia? Pode ficar tranquila aí que vai ter muita história aí para contar, né? E teve um episódio até que foi engraçado, que eu não tinha muito o hábito de falar para as pessoas que eu tinha diabetes, né? Porque aconteceu uma época na minha vida, eu conheci uma pessoa e o vô dela lá tinha tido diabetes, não tinha se tratado, teve que sofrer amputação e tal, e acabou morrendo aí por problema cardiovascular. E quando eu conheci a família dela, ela falou que eu tinha diabetes, a pessoa começou a me tratar diferente. Isso aí eu falei assim, bom, o negócio é não falar nada para ninguém e vamos tocando o barco. E quando eu conheci a Estela foi engraçado, porque eu não falei nada para ela, eu tinha diabetes, e a gente saiu uma vez para jantar, e eu acabei me perdendo em São Paulo, porque eu estava fazendo hipoglicemia, acabei caindo na estrada. Oi?
Você está falando aqui que a gente quase foi parar em Minas, entrei na Fernão Dias e fui embora. E aí depois eu parei o carro lá, acabei comendo alguma coisa e eu falei para ela que eu tinha estava fazendo hipoglicemia e tal por conta disso. Então, hoje é uma situação. As redes sociais elas ajudaram muito nisso, né? Mesmo para as pessoas que têm diabetes encontrarem outras pessoas semelhantes a elas também. Acho que isso é legal, mostrar que todo mundo vive a mesma situação, né? A mesma ter as mesmas dificuldades, um ajuda o outro, né? Eu acho que isso é muito bacana. Eu mesmo, o que eu geralmente posso, né, passar de orientação em relação a exercício, porque às vezes as pessoas fazem exercício, tem uma resposta glicêmica lá meio contrária ao que ela estava prevendo, então o que eu posso, né, ajudar, falando aí da minha própria experiência com o diabetes e do conhecimento que eu tenho da prescrição do exercício, então acho que tudo isso ajuda, sim, a todos nós a termos um melhor controle do diabetes, conhecendo o tipo de medicamento que a gente usa, os recursos que a gente tem, né? Então, isso é uma coisa assim muito bacana, né? Esses dias mesmo eu estava conversando com uma pessoa que ela está na Bahia e ela estava comentando comigo a respeito de glicemia, de não saber direito como estava o tratamento. Aí eu perguntei para ela como é que ela estava monitorando ali a glicemia, né? Daí ela falou que lá na região dela tá, não se consegue pegar tiras. E eu falei para ela que o único jeito era sim fazer a medição ali para poder ter uma ideia de como está o tratamento. E aí ela me mandou uma mensagem, falou: olha, eu comprei uma caixinha aqui com 50 tiras e eu vou começar a monitorar agora. Então, eu acho assim que principalmente para quem tem diabetes tipo 2, se você consegue determinar um padrão, né, mediu lá a glicemia de manhã, mediu pelo menos 2 horas depois de uma refeição principal, ou depois do café da manhã, ou depois do almoço, depois do jantar, muitas vezes você consegue criar mais ou menos um hábito. Então, mesmo que você talvez não tenha, né, acesso aí aos recursos para fazer a medição de glicemia, você conhecendo aí os alimentos, as respostas geralmente glicêmicas que você vai ter, você vai ficar menos tempo hiperglicêmico. E sem dúvida alguma, pessoal, o exercício ajuda e ajuda demais. Que o exercício ele vai sim diminuir a glicemia. E aí muitas vezes as pessoas perguntam: mas qual é o melhor exercício para quem tem diabetes? É o exercício que você gosta de fazer. Esse é o melhor. Porque nada é mais prazeroso pra gente do que a gente fazer o que a gente gosta. Então, se você gosta de andar, vai andar. Se gosta de correr, corre. Gosta de andar de skate, vai andar de skate. Né? Vai jogar futebol, vai fazer o que você gosta de fazer, vai pedalar, vai dançar, não importa. Mas o importante é sim se movimentar. Porque toda vez que a gente se movimenta, vai remover glicose do sangue, independente da ação da insulina. Então, o exercício ajuda. Tanto ajudou que mesmo eu convivendo com diabetes há tantos anos, estou aqui hoje conversando com vocês. Então hoje eu tenho certeza, né, a partir do momento que eu comecei aí na pós-graduação a estudar os efeitos do exercício para quem tem diabetes, eu consegui entender o quanto de benefício me exercitar trazia para o meu tratamento para o diabetes. Que eu nunca fui, assim, particularmente, eu nunca fui uma pessoa que ficou se vitimizando por causa do diabetes. Ah, eu tenho diabetes, ai não pode, ai não pode. Não. Eu sempre tentei ter uma vida o mais próximo do normal. Claro, conhecendo aí as restrições que a gente tem em relação à alimentação, bebida, né, esse tipo de coisa, e sempre focando o exercício. Então, como eu sempre fui uma pessoa muito ativa, sempre gostei de fazer exercício, eu não tinha muito hábito, por exemplo, de bebida alcoólica, né? Coisa que muitas vezes fumar também era uma coisa que para mim não caía, não ia legal, porque o meu foco era o alto rendimento, eu buscava o alto rendimento. Então isso me afastou, né, dessa situação que normalmente a gente tende, né, a estar ali junto com os amigos, aí bebe. Eu comecei a beber alguma coisa com bebida alcoólica quando eu entrei no motoclube. Então, no motoclube eu comecei a beber um pouco e assim, agora, né, com esse momento de isolamento, eu já parei de novo porque eu estou dando muito mais importância de novo ao exercício físico. Então, são momentos na nossa vida. Tem momentos que você está mais feliz, tem momentos que você está mais tenso, tem momentos que você está aflito, mas a gente tem que entender o seguinte: começa e uma hora acaba. E o detalhe é o foco no seu tratamento. Eu acho que esse é o mais importante para a gente que tem diabetes. Eu acho que essa é a ideia com relação a manter, sim, o foco no tratamento do diabetes, entender o medicamento, a insulina, as combinações das insulinas que você vem usando,
né, o tipo de tratamento que você está fazendo, porque também existe aí um detalhe importante, por exemplo, em relação às insulinas. Não importa se você usa insulina NPH e insulina regular. O que existe sim a questão relacionada à contagem de carboidrato. E a contagem de carboidrato é algo que ajuda muito quem tem diabetes. O que é contagem de carboidrato? É você ter uma proporção, né? Primeiro interpretar o alimento que você está comendo, a quantidade que você está comendo, quanto de carboidrato vai ter naquele alimento. E a proporção que existe para corrigir aquilo através da insulina de curta duração. Isso ajuda muito no tratamento de quem tem diabetes. Dá um pouco mais de trabalho? Dá, mas é algo que funciona e funciona muito bem. Porque você consegue prever quanto de carboidrato eu estou comendo, quanto vai aumentar a minha glicemia, com base na glicemia que eu medi antes de fazer a refeição. Então isso ajuda muito no controle. Só que dá trabalho. E o que eu vejo muitas vezes, as pessoas que têm diabetes não querem fazer contagem de carboidrato porque dá trabalho. Então eu acho que é importante também, em vez de ficar reclamando que está usando, estou usando insulina regular, NPH, tem outras insulinas aí que tem uma ação diferente, não importa, você tem que explorar o máximo que você tem. E utilizar recursos para alavancar isso. Por exemplo, que eu estou falando da contagem de carboidrato. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente pega portadores de diabetes tipo 1 que estão fazendo exercício, portador de diabetes tipo 1, que geralmente faz a contagem de carboidrato, quer dizer, essa proporção de quanto de carboidrato ele está comendo e o quanto de insulina de curta duração ele vai aplicar, geralmente ele consegue ter glicemias por mais tempo dentro desse padrão que eu falei, abaixo de 180, né, e acima de 70 mg por decilitro. Quer dizer, não fica fazendo hiper e nem hipoglicemia. Ou se fica, fica por menos tempo. Isso ajuda muito no exercício, porque o exercício, se você fizer ele em hiperglicemia, quer dizer, acima de 180, quanto mais distante de 180, mais pesado vai ficar o exercício. Fica mais difícil, porque o corpo já está desequilibrado e o exercício vem a desequilibrar mais ainda metabolicamente. E aí, para se ajustar, demora um pouco mais e a gente sente isso no momento ali que está fazendo o exercício. E se está fazendo hipoglicemia, claro, vai passar mal e não vai fazer o exercício também. Diferente daquele indivíduo que tem diabetes tipo 1, por exemplo, e não faz contagem de carboidrato, usa às vezes doses fixas nas refeições. Por exemplo, ele vai almoçar e aplica 3 unidades de insulina, independente do quanto ele comeu. E aí o que acontece com esse indivíduo? Se o que ele comeu, 3 unidades de insulina de curta duração, vai ser o suficiente para compensar, perfeito, vai passar o resto do dia bem. Agora, e se ele comeu mais? Ele vai ficar hiperglicêmico por um longo período. E se ele comeu menos do que 3 unidades? Ele começa a fazer hipoglicemia. Então, quer dizer, a qualidade de vida desse indivíduo, ela piora bastante. Por uma situação relativamente simples. Né? Por uma situação onde você contar ali o quanto você está consumindo de carboidrato naquela refeição, a porção de alimento e o quanto tem de carboidrato, e quantas unidades de insulina precisarão ser aplicadas para compensar aquilo. Isso ajuda bastante no tratamento. Isso é independente do tipo de insulina que você está usando. O que acontece é que a insulina rápida, por exemplo, ela vai começar a fazer efeito depois de uns 30 minutos mais ou menos que você aplicou. E ela vai ter um pico de ação entre 2 e 3 horas. A insulina ultra rápida, ela vai começar a fazer efeito depois de uns 15 minutos que foi aplicada e vai ter um pico de ação entre 1 e 2 horas. Você sabendo dessa informação, o que você faz? Se você está usando insulina regular, você aplica a insulina pelo menos uma meia hora antes de almoçar. Ou 1 hora antes de almoçar. Porque aí automaticamente você vai tendo ali insulina chegando no sistema, já vai diminuindo mais a glicose para na hora que você consumir o alimento, ela não subir tanto acima do limite aí de 180 mg por decilitro. Então, tendo conhecimento do tratamento que você está fazendo, fica muito fácil controlar isso. Dá trabalho? Dá. Dá por um período, porque naturalmente a gente tende a comer no nosso dia a dia uma quantidade de alimentos que a gente já está mais ou menos acostumado. Né? A não ser que normalmente, mesmo que você tem uma vida aí semelhante ao que eu tive aí um tempo atrás, que eu ficava fora de casa durante a maior parte do tempo e muitas vezes eu tinha que comer em restaurantes. Você chega num restaurante, tem trocentos tipos de comida lá. Mas você pode manter mais ou menos o padrão que você mantém.
uma quantidade ali de arroz, uma quantidade de feijão, um ou outro acompanhamento, de preferência que tenha proteína e não carboidrato, e dessa maneira você tem aí um controle de acordo com o que você está consumindo. Então isso aí é meio que natural, e quando a gente está em casa é meio comum também fazer isso. Então durante um período é chato, porque você não sabe o carboidrato dos alimentos, não sabe nada, tem que ficar toda hora olhando nas tabelas. Hoje a gente tem um monte de aplicativo que ajuda nisso também, né? Você coloca lá o alimento, qual é, ele te dá a porção e a quantidade de carboidrato, proteína e gordura que tem no alimento. Então tudo isso ajuda, mas são recursos que a gente precisa sim começar a fazer. Então se você não faz ainda, você tem diabetes tipo 1 e não faz contagem de carboidrato, é legal conversar com o seu médico, né? Ou com a sua nutricionista para poder te orientar em relação a como fazer a contagem de carboidrato, que isso realmente faz toda a diferença aí para quem tem diabetes. Aí quem tem diabetes tipo 2 não pode fazer contagem de carboidrato? Pode. Só que o portador de diabetes tipo 2, ele não vai ficar, a maioria, né, pelo menos não, existem alguns que usam a insulina, né, insulina basal, dependendo do momento do tratamento, mas de uma maneira geral, estão mais baseados nos antidiabéticos orais. Então, a ideia é conversar com o médico, com a nutricionista, para determinar uma determinada quantidade ali de carboidrato na refeição. Então, por exemplo, para cada refeição, as principais refeições, você vai consumir, sei lá, 30 gramas de carboidrato. E você vai contar isso aí. Um pouquinho de arroz ali, um pouquinho de feijão, algum outro alimento ali, deu os 30 gramas? Deu. Consome esses 30 e você sabe mais ou menos o quanto vai aumentar a sua glicemia. Então, você medindo ali a glicemia, você sabe que depois de um período você vai conseguir prever o quanto ela vai aumentar. Isso aí ajuda bastante. A nutricionista Elaine Moraes. Nossa, nunca ouvi falar dessa menina. Minha grande amiga, amiga. Você sabe que eu estava falando agora de conversar com a nutricionista, estava lembrando de você, né? Muito legal saber que você está por aqui. Ela está colocando aí que a contagem de carboidrato, ela favorece aí a flexibilidade, mas que é preciso ter responsabilidade. Nada, tá vendo, pessoal? Por isso que eu falo, cada um no seu quadrado, né? Cada um dentro da sua área, que é o que a Elaine aí, grande amiga, estou muito feliz de ter você aqui e como sempre aí, contribuindo também para que a live só fique melhor. Colocando aí a questão da responsabilidade, sem dúvida, porque o que acontece também, apesar, né, de você ter uma certa flexibilidade, principalmente para quem tem diabetes tipo 1, quer dizer, eu comi mais carboidrato, eu aplico mais insulina, eu comi menos, eu aplico menos insulina, você ficar comendo muito carboidrato, quer dizer, a função da insulina é remover a glicose que está no sistema, no sangue, e armazenar nos tecidos. E aí o que vai acontecer? Você começa a ganhar peso. Esse é o grande problema. Ou ficar hiperglicêmico, que tem que continuar ali, fazer várias doses para poder compensar. Então, tudo isso aí realmente é verdade, por isso nada, né, melhor do que conversar, né, com um nutricionista. Inclusive, até indico a Elaine, que é uma pessoa que tem muita experiência aí com a orientação nutricional aí para quem tem diabetes. Eu sou voluntário na Associação de Diabetes do ABC, a Elaine também é voluntária lá, de lá que a gente se conhece já há muitos anos. Então é uma pessoa que realmente eu respeito bastante. Eu acho assim, que se vocês quiserem alguma orientação nutricional, você tem o diabetes, procura a Elaine, que ela é uma pessoa que realmente eu recomendo, porque realmente ela conhece bastante e vai te ajudar sim a melhorar aí sua qualidade de vida. Mas é algo que eu acho que é importante, né, ter na verdade consciência, né, ter com você, né, essa relação do quanto alimento você está consumindo, a quantidade desse alimento, a relação que existe aí com o medicamento que você está usando, se está usando a insulina, né, conseguir fazer essa contagem de carboidrato, vai sim melhorar bastante aí o seu tratamento. E independente do tipo de insulina que você use. Fique tranquilo em relação a isso. O que vai acontecer, sabendo quanto tempo ela vai demorar para entrar em ação, em que momento vai ter até tempo de ação máxima, você consegue sim essa informação. A Elaine, o Emanuel tá falando aqui, o Emanuel, ele é aluno nosso aí do curso de prescrição e acompanhamento de exercício físico para quem tem diabetes, e ele tá virando aí referência lá na região onde ele está trabalhando. Então ele tem bastante gente mesmo com diabetes lá que está precisando de ajuda, tá? Eu tenho certeza aí que vai ser uma ótima parceria. Pode entrar em contato com a Elaine sim, Emanuel. É uma pessoa que eu recomendo, tá bom? Então é isso aí, pessoal. O que eu queria trazer, né, para vocês aqui de informação hoje era exatamente essa situação de que você tendo diabetes, não importa aí que tipo de medicamento você vem usando, que tipo de insulina você usa,
Se você tem mais afeto, atira ou não tem problema. O mais importante é você saber explorar ao máximo as ferramentas que você tem. E desencana com as postagens das pessoas que geralmente têm diabetes. Porque a gente, a gente fica muito feliz quando acorda de manhã, por exemplo, e mede, vê lá a glicemia, está com 100 de glicemia. Então isso é legal, a gente fica feliz. E aí o que faz? Fica postando lá que está 100. Quer dizer, não quer dizer que você vive num mundo de mil maravilhas, toda hora tá 100 a glicemia, tá super controlado. Não tá. Mas quando a gente consegue, né, um bom resultado, a gente gosta de compartilhar com as pessoas. Então, não entenda, né, essas postagens como sendo assim, a pessoa tem acesso a recursos que, por exemplo, eu não tenho como diabético, então automaticamente eu não tenho como controlar direito. Não, muito pelo contrário. Aprenda a explorar as ferramentas que você tem, porque toda vez que a gente sabe lidar bem, sabe explorar ao máximo, não é? Conhece ao máximo as ferramentas que a gente tem, consequentemente você vai sim conseguir um bom tratamento. Foi o que eu falei para vocês, na época que eu fui diagnosticado, que eu era criança e com diabetes, adolescente com diabetes, a gente mal tinha como monitorar a glicemia. Mas eu sabia que o exercício ajudava. E o que eu fiz? Apostei minhas fichas no exercício. Então é o que eu falo, eu devo minha vida ao exercício físico, porque foi realmente que me ajudou a controlar o diabetes e estar aqui hoje, podendo compartilhar aí o conhecimento que eu tenho de convívio com o diabetes há mais de 40 anos e também o conhecimento técnico que eu tenho como profissional de educação física que se especializou para prescrição e acompanhamento do exercício para quem tem diabetes, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado, né? Você que me acompanhou até agora. E lembrem-se, exercício é tudo de bom para quem tem diabetes. Um forte abraço, pessoal. Até mais.